Amigo, tu acredita que eu tinha medo de passar na frente do cemitério? Funerária, essas coisas. Eu morria de medo. Morria de medo. E agora estou aqui para falar sobre quem sou eu. La Muerte. Olá! Você que está me assistindo, tudo bem? Olha, eu estou aqui, vou falar de um tema hoje que eu nunca imaginei na minha vidoca que eu fosse capaz de falar. Porque é uma coisa o quê? Bad trip. Mas vou contar por que decidi falar sobre isso. Agora no último mês eu fui junto com os meninos, com o Estúdio Tel, e a gente foi num festival chamado Festival PEF. Esse festival é um dos maiores festivais de inovação e de empreendedorismo que existe. E cara, a gente decidiu assistir algumas palestras, é um circuito ali na Avenida Paulista. E das várias coisas que foram faladas, tinha uma palestra que se chamava Ressignificando a Morte. Ficamos o quê? Curiosos, né, meu Brasil? Eu mesma pensei, gente, por que eu gostaria de saber mais sobre a morte? E pasmem, a sala estava lotada. Foi muito engraçado porque tinham 3 palestrantes e uma mediadora. E basicamente o que eles trouxeram muito foi cada um tinha uma história de vida. Um deles era um cara que sofria de um mal súbito. Então ele descobriu que ele tinha uma doença onde de repente ele tinha um troço, ele tinha um piripaque, e era como se ele estivesse morrendo naquele momento. E ele ficou desesperado porque ele tinha uma filha pequena. E ele pensou, caralho, vou morrer, não vou fazer parte da vida da minha filha. E como vai ser isso? Ele pensava, quando a minha filha tiver 15 anos, que ela tiver a primeira menstruação, o primeiro namorado, eu não vou estar aqui. Esse cara criou um aplicativo que manda mensagens pro futuro. Ele não morreu, continua aí vivão, a filha dele está acompanhando o desenvolvimento da filha dele, mas ele falou que ele já enviou mais de 50 mil mensagens vindas do futuro, né? De pessoas que faleceram, mensagens póstumas de pessoas que faleceram, que ele começou a entregar para as pessoas. E aparentemente isso pode parecer até uma coisa meio bizarra, tipo, caralho, velho, alguém morreu e tá te mandando mensagem. Isso pode parecer uma coisa muito louca, para outras pessoas é quase que uma coisa reconfortante do tipo, cara, eu queria que essa pessoa estivesse aqui nesse momento especial e eu posso, através desse aplicativo, saber que isso pode acontecer. Geralmente quem usa esse aplicativo são pessoas que estão em estados terminais. Mas, gente, ele trouxe uma reflexão muito importante sobre quais são as conexões e as relações que você está criando hoje. Outra palestrante, que era ela e uma amiga que tem um Instagram chamado Paliativas, e conta a história de 2 moças que tinham câncer. Uma delas faleceu, a outra continua viva. Ela tem um câncer que é maligno, que ele já meio que deu uma metástase, então ele já tomou conta do seio dela. E cara, ela já vive com câncer há muitos anos. Ela continua fazendo químio, continua fazendo radioterapia, ela tem um câncer crônico e cara, tá aí vivendo a sua grande vida, bombando nas paradas de sucesso. Ela se sente muito mais viva hoje com a doença do que quando ela não tinha nada. Olha que louco isso, gente. E pode parecer meio que um movimento de as pessoas quando estão doentes, quando elas descobrem que elas estão em estado terminal, elas vão se engajar em viver mais. Não. É muito com um processo mental, porque assim, não é que você está em estado terminal e você sabe que vai morrer. Ela continua aqui, minha filha, viva, trabalhando, fazendo as coisas dela. Ela tem um processo de... Ela tem um processinho na vida, onde ela tem todo dia fazer químio, radioterapia, o cabelo, os remédios. Existe essa dinâmica, mas ela falou, hoje eu sou muito mais feliz e eu só faço aquilo que realmente me dá prazer, muito mais do que quando eu tinha a minha saúde integral, vamos dizer assim. E tinha um terceiro cara que ele estudava sobre a morte. O lance dele era entender esse movimento da morte e conversar com as pessoas sobre isso. Quase um processo terapêutico. E uma das coisas mais interessantes que eles trouxeram, que eu percebi que os 3 tinham muito em comum, que eu achei legal conversar aqui no YouTube com vocês, cara, eu sempre fui muito cagona, eu sempre tive muito medo de morrer. Cara, meu avô, com 96 anos, morreu agora com 96 anos, morreu em janeiro do ano passado. O meu avô se cagava de medo de morrer com 96 anos. Falei, meu amigo, já viveste tudo, tem mais nada, nem tá legal essa terra, você já pode partir, tá tudo maneiro.
E ele morria de medo de morrer. Tipo, um negócio absurdo. Uma reflexão que eles trouxeram durante a palestra era muito sobre: será que a gente deve se preocupar com a morte? Ou será que a gente deve tornar a nossa vida tão satisfatória e tão boa que a morte seja só um processo natural desse rolê inteiro? Ou seja, gente, será que a gente realmente está vivendo a nossa vida do jeito que a gente gostaria? Será que realmente a gente está colocando os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades agora, enquanto a gente está aqui podendo realizar, podendo fazer? Porque eu posso morrer a qualquer momento, você também pode morrer, qualquer um pode morrer, mas sempre fica esse sentimento de que tá na casa do vizinho, que tá no próximo. Não vai chegar em mim, não vai chegar até a mim. A gente sempre acha isso. E eu acho que talvez a morte, ela nos traga para um lugar muito duro e muito sofrido às vezes. Porque quando eu penso, sei lá, nos meus pais, nas pessoas mais próximas de mim, me dá sempre um aperto no coração. Eu sempre penso, caralho, eu sempre falei isso: se minha mãe morrer, eu não sei como é que eu vou viver. Será que eu tô vivendo tudo com as pessoas que eu amo hoje pra, se elas partissem, eu falasse, velho, estou tranquila? A gente sempre fica muito nessa casa do o último adeus, eu deveria ter feito isso. Eu vejo muitas pessoas que quando perdem as pessoas queridas, e os parentes têm muito esse discurso, né? Caralho, teve aquele dia que ele me chamou pra fazer tal coisa e eu não fui. O fulano falou pra eu poder vê-lo, e sempre fica tentando resgatar a última memória pra dar tipo um alívio na alma, sabe? A última vez que eu estive com aquela pessoa, será que foi um último momento foda? Será que eu tava ali, eu tava presente, eu tava vivendo aquilo de coração? E numa era tão virtual, né, a gente acaba suprindo essas coisas, essas relações, essas conexões de uma forma muito emojizada, né, podemos dizer assim. Viver é quase como uma sobrevivência muitas vezes. A gente está aqui sobrevivendo. E não. Acho que na verdade o que a gente tem que fazer é colocar o coração para jogo mesmo. E viver as relações, as conexões que a gente está criando da forma mais verdadeira e honesta possível, e que elas sejam prazerosas, para que quando isso aqui acabar, pra gente ou pra quem tá próximo da gente, a gente tenha certeza que tipo, cara, eu fiz. Não deixei passar. Então, sonhe hoje, realize hoje, questione hoje, mude hoje, repense as coisas hoje. E apesar de ser um festival sobre inovação e empreendedorismo, a mensagem que eu saí desse festival foi: se eu não estiver feliz, se eu não estiver realizada comigo, se eu não estiver certa que as escolhas que eu estou fazendo vão ser boas pra mim como pessoa, não adianta eu ter o melhor emprego, não adianta eu ter uma conta cheia de dinheiro, não adianta eu ser uma empreendedora super bem sucedida, porque nada vai fazer sentido se isso não for uma realização saudável, se for uma realização feliz que eu estiver fazendo. A gente não tem que ter medo de morrer. A real é essa. A gente tem que ter medo de viver uma vida sem vida. Uma vida morta. Uma vida sem graça, uma vida sem cor, uma vida sem propósito, uma vida sem realizações, sem sonhos, sem desejos. A gente tem que viver, literalmente, assim, fazer da nossa vida uma coisa boa. Que a gente tenha prazer de acordar todos os dias e falar, caralho, estar vivo é fodão demais. É isso. Não vamos ter medo da morte. A morte é só o fim. O que a gente tá fazendo aqui nesse meio? Acho que é nisso que a gente tem que pensar. Esse tema é louco, gente. Esse tema é muito louco. Mas me fez ir num profundo absurdo. E eu saí daquela sala muito satisfeita, gente. Posso falar? Com muitas reflexões, mas eu saí muito satisfeita porque eu pensei, cara, esse último ano eu chutei tudo aquilo que me fazia morrer aos poucos. É isso. Morrer aos poucos. Não tem nada mais triste do que você ver que você está morrendo aos poucos pelas escolhas e pela vida que você leva. Isso é foda. Caralho, bateu a brisa de novo aqui. Eu amo isso.